No vídeo de hoje, tentamos juntar para você os padrões de beleza mais incomuns de todo o mundo. Então, partiu conhecê-los nesse exato instante. Tamoko. As tatuagens já não surpreendem mais ninguém hoje em dia. Mas claro que estamos falando daquelas feitas em estúdios usando uma máquina. Já a tatuagem Tamoko é uma coisa completamente diferente. Trata-se de uma tatu de rosto e corpo que é tradicional para o povo indígena da Nova Zelândia, chamado de Maori. James Cook descreveu o Tamoko em 1769 e aparentemente ficou encantado. E dá para entender o porquê. Os desenhos que os Maoris pintaram em seus corpos eram e ainda são impressionantes. As mulheres, no início, para aplicar a tatu Tamoko, eram utilizados dispositivos parecidos com talhadeiras feitos de ossos de albatroz. Com isso, a pele da pessoa era cortada para que fosse possível introduzir um pigmento feito de fuligem e outros ingredientes naturais. Claro que depois desse procedimento, o rosto da pessoa ficava inchado e, por isso, os maoris inventavam funis especiais para alimentar as pessoas que foram submetidas ao Tamoko. Ninguém aqui precisa morrer de fome em prol da beleza. No final do século XIX, agulhas mais modernas começaram a ser usadas para fazer essas tatuagens, o que reduziu muito o risco para a saúde. Mas, rapidamente, a cultura Tamoko quase desapareceu. Somente na década de 90 do século XX, ela renasceu. Hoje em dia, máquinas de tatuagem comuns são normalmente usadas para aplicar essas tatuagens no rosto, mas alguns maoris ainda recorrem a ferramentas antigas. Isso é que significa lealdade à tradição. Alongamento do pescoço. Kayans é um povo que vive em Myanmar e na Tailândia. Como qualquer outra nação, os Kayans têm a sua própria peculiaridade, uma característica única que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo, que é o alongamento do pescoço. As mulheres locais são conhecidas por usarem anéis feitos de bronze no pescoço. Esse acessório incomum, por assim dizer, aumenta o comprimento do pescoço e o cobre por completo. As meninas começam a usar anéis por volta dos 5 anos de idade. Ao longo dos anos, a bobina é substituída por uma mais longa e mais voltas são colocadas. O peso do bronze empurra a clavícula para baixo e comprime o peito. O pescoço em si não é esticado, mas a compressão dos ossos produz este efeito. Esta é uma tradição muito antiga, cujas raízes são quase impossíveis de encontrar. Alguns estudiosos acreditam que os anéis no pescoço dão à mulher uma semelhança com um dragão, uma figura importante no folclore Kayan. Apesar da crença popular, essas mulheres não morrem caso tirem seus anéis. Sim, os músculos do pescoço enfraquecem por muitos anos, mas mesmo depois de carregar uma bobina por 40 anos, o pescoço se recupera em alguns dias. E exemplos como esses já foram até mesmo documentados. Hoje em dia, muitas mulheres Kayans se recusam a usar esses anéis, pois afetam negativamente suas vidas. Mas nas aldeias ainda se podem encontrar essas beldades de pescoços longos. Elas são um verdadeiro tesouro para os turistas. Afiar os dentes. A odontologia de hoje, a princípio, não difere muito de país para país. As pessoas perfuram os dentes, põem obturações e arrancam coisas que já não podem ser reparadas. Mas a história conhece invasões odontológicas mais surpreendentes, como afiar os dentes. Muitas culturas têm praticado essa forma de modificação corporal. Em Bali, os dentes são especialmente afiados em um ritual conhecido como potong gigi. Dizem que, desta forma, a conexão com os instintos animais é interrompida, provando que a pessoa está pronta para se tornar adulta. Já na cultura maia, pelo contrário, os dentes eram afiados e às vezes cortados para distinguir entre os representantes da classe alta. Em outras culturas, as pessoas afiam os dentes para imitar predadores, como tubarões, e isso que fez o famoso pigmeu Ota Benga, que viveu no século XIX e início do século XX. Mas a tradição de afiar os dentes ainda hoje é praticada em algumas tribos africanas. É claro que não é fácil aceitar um ritual assim, mas, afinal de contas, cada um tem seu próprio ideal de beleza. Branqueamento da pele. Enquanto em alguns países as pessoas fazem uso frequente de salões de bronzeamento, e são informadas sobre o aumento do risco de desenvolver câncer de pele, nos países asiáticos é o contrário. E aqui são populares os produtos de branqueamento. Antes de a humanidade inventar cremes especiais e lasers clareadores, as pessoas escondiam cuidadosamente a pele da exposição ao sol com a ajuda de roupas e acessórios improvisados, como chapéus e guarda-chuvas. E para que isso? Segundo as asiáticas, para ficarem mais bonitas, na verdade, é muito fácil explicar este padrão de beleza. Se, por exemplo, nos Estados Unidos, o bronzeamento provavelmente indica que um funcionário de escritório teve dinheiro suficiente para sair de férias em um país ensolarado e quente, então, nos países asiáticos, isso indica o contrário. Durante muito tempo, o bronzeamento aqui esteve associado ao trabalho árduo no campo, e a palidez foi distinguida pelos aristocratas que não saíam nas ruas sem necessidade. E embora os tempos da aristocracia já tenham passado, a pele bronzeada aqui ainda lembra as pessoas dos países asiáticos de origem rural e a mão de obra barata. Além disso, acredita-se que o gosto da pele branca está associado a uma visão do envelhecimento. Em algumas culturas orientais, o principal sinal de envelhecimento não são as rugas, mas a pigmentação, ou seja, o aparecimento
aparecimento de áreas mais escuras na pele. Por isso, quanto mais bronzeada for uma pessoa, mais velha ela é. E algumas pessoas ao redor do mundo costumam igualar juventude à beleza. Pés pequenos. Quando se trata de beleza e das tradições incomuns de diferentes países, a maioria das pessoas pensam em primeiro lugar nas bandagens chinesas nos pés. Esta é uma tradição antiga que se originou na China no século X e foi praticada até o século XX. Os pesquisadores ainda hoje discutem sobre a origem desse costume e tem várias lendas diferentes. A mais popular é a história do imperador chinês Li Yu, que pediu à sua concubina Yao Niang que enfaixasse os pés com seda branca. O governante queria que os pés da moça ficassem parecidos a uma lua crescente ou a uma flor de lótus, enquanto Yao Niang dançava nos dedos dos pés. Sim, os gostos desse imperador eram muito peculiares, mas as damas da corte começaram a imitar Yao Niang e assim a prática de enfaixar os pés se espalhou ainda mais entre as mulheres da classe alta. Claramente, essas modificações deformaram gravemente os pés e às vezes até privando a chinesa da capacidade de se mover normalmente sem a ajuda dos chamados sapatos de lótus. E como que dá para andar igual a outras pessoas quando seus pés parecem aos de uma boneca? Contudo, essas mulheres com pés enfaixados conseguiram trabalhar no campo, dançar e até se apresentar no circo. Como elas conseguiram fazer isso é um mistério total, até porque a deformação do pé costumava ser dolorosa. No final, apesar de séculos de tradição, as bandagens nos pés foram proibidas. Isso aconteceu em 1912, mas a prática só desapareceu completamente apenas nos anos 50. Em 1999, a última fábrica de calçados para a produção de sapatos de lótus foi fechada. Mehndi. A rena clássica da arte corporal indiana é chamada Mehndi e hoje é popular em todo o mundo. Isso sem mencionar o fato de que essa pintura é constantemente praticada entre mulheres e meninas indianas. Na maioria das vezes, elas colocam desenhos nas mãos e nos pés e isso é considerado uma das tradições mais populares do casamento. De acordo com as crenças populares, esses desenhos complexos devem ser feitos por uma pessoa que já é feliz no casamento. Assim, a jovem família terá esse mesmo destino. Demora bastante tempo para criar uma pintura Mehndi, pois uma espessa camada de rena leva tempo para secar. Acredita-se que quanto mais escura e intensa for a cor, melhor será o futuro. Quanto à beleza dessa tatuagem, não há nada a se dizer. Ela realmente é fascinante, mas também há suas desvantagens. Apesar do fato da rena em si não causar alergias, muitos fabricantes acrescentam corantes adicionais que podem provocar dermatites, erupções cutâneas, inchaço da pele e causar várias outras consequências desagradáveis. Mas isso não impede a vaidade dessas indianas que estão dispostas a fazer de tudo para brilhar em seus próprios casamentos. Disco labial. O piercing é comum em muitas nações, assim como as artes de modificações corporais mais incomuns, mas uma decoração verdadeiramente incomum pode ser considerada esse disco labial. Grandes discos de argila ou madeira são inseridos no buraco feito no lábio inferior que se estica com o tempo. O processo é bem parecido com o alargamento de orelhas, mas aqui ele é feito no lábio em vez do lóbulo. Este tipo de decoração corporal é mais comum em tribos africanas. Em alguns lugares, junto com a colocação do disco, geralmente também são removidos 2 dentes inferiores da frente, e às vezes até 4. Algumas pessoas preferem usar um prato como acessório decorativo, ou pelo menos algo que se pareça com um prato. Dizem que o tamanho do prato depende da posição social da pessoa na tribo, mas devido às propriedades mecânicas naturais da pele, o diâmetro do disco pode muito bem indicar o período de desgaste do lábio. E claro, o tamanho da vontade da pessoa em fazer isso. O maior disco labial foi registrado na Etiópia, medindo 59,5 centímetros de comprimento e 19,5 centímetros de largura. Normalmente, os discos também estão associados ao estágio de crescimento e transição para o mundo adulto. Essas pessoas começam a usá-los a partir dos 13 anos de idade. Mas se antigamente o uso era obrigatório, hoje em dia os jovens podem escolher seguir ou não as tradições. A propósito, segundo os arqueólogos, os discos labiais foram inventados independentemente, pelo menos 6 vezes em diferentes regiões, incluindo Etiópia, Sudão e Equador. O exemplo mais antigo remonta a 8.700 a.C. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!